24, 6 ao 12 diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Versículo 11 novamente, só para destacar aqui a ação dos apóstolos diante da notícia da ressurreição de Cristo. Versículo 11 diz assim: tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, ó Pai, nesta nova forma de cultuarmos ao Senhor neste tempo e de nos reunirmos para cultuar ao Senhor. Esta forma é uma forma desafiadora, tanto para o que prega, para o que dirige, como também para aqueles que estão sendo ministrados. É desafiadora, mas, ó Deus, precisamos te agradecer, precisamos te louvar, porque ainda temos essa ferramenta que pode nos aproximar em nada parecido com o que tínhamos anteriormente, mas que neste tempo, ó Pai, tem servido de muita utilidade para nos aproximar. Nos ajude em nossas dificuldades com essa nova forma de cultuar o Senhor. Tenha misericórdia de nós e que possamos, ó Deus, ser perseverantes, que possamos ser fortes e firmados no Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco agora esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs, glória a Deus. Amados, duas coisas é o tema dessa noite, duas coisas que são necessárias para amadurecermos na nossa fé. Amadurecer significa tornar-se experiente. Tornar-se experiente significa amadurecer. Então existem duas coisas que tornam a nossa fé mais experiente, que nos ajudam nesse processo de amadurecimento da nossa fé. A primeira delas não está no texto, é algo que o Espírito de Deus trouxe à minha memória. Existem duas maneiras de observarmos o tempo que estamos vivendo. Existem duas maneiras de pensarmos as crises que enfrentamos. A primeira forma é vermos tudo isso como algo que vem para nos destruir. E aí nós acabamos reproduzindo mais notícias, nós acabamos acreditando em tudo que estão dizendo, nós acabamos nos deprimindo, nos entristecendo, perdendo a fé. Porque quem pensa que a crise veio para nos destruir, tem muitas probabilidades de agir dessa forma. Mas, por um outro lado, você pode também ver tudo isso como algo que vai trazer crescimento na sua vida. Nós podemos olhar para tudo isso que estamos passando agora e entender que este pode ser o caminho escolhido por Deus para nos fazer crescer e amadurecer.
Então, em primeiro lugar, a primeira coisa necessária para amadurecermos é mudar a nossa maneira de pensar sobre o que estamos vivendo. A primeira coisa, então, necessária para amadurecermos na fé é mudarmos a nossa maneira de pensar sobre o que vivemos. O que estamos vivendo não é para nos destruir, não é para te destruir, e eu quero declarar isso para a tua vida. Não é para destruir a fé cristã, não é para destruir o nosso relacionamento com Deus, não é para nos enfraquecer que isso veio, pelo contrário, isso veio para nos aproximarmos, isso veio para nos fazer voltar ao primeiro amor, visto que estávamos com dificuldade para obedecer e voltar ao primeiro amor, então Deus agora permite isso tudo para nos empurrar de volta ao primeiro amor, porque Ele nos ama e Ele deseja nos salvar. Esta pode ser a maneira de observarmos tudo que estamos vivendo. Qual é a maneira que você escolhe? Pensar que isso está vindo para te destruir ou pensar que isso está servindo para nos levar de volta ao primeiro amor? Aleluias! Oh, glórias! Glórias a Deus! A palavra de Deus diz no livro de Romanos, no capítulo 8, sobre esse assunto, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não pode ser comparado. Os sofrimentos desse tempo presente não dá para se comparar com a glória que a ser revelada em nós. Há uma glória que está sendo revelada em nós. E o sofrimento, veja, ele faz parte desse processo. Ele não vem para destruir, mas ele vem para revelar a glória em nós. Em 2 Coríntios capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim, versículo 16: por isso não desanimamos. Você está desanimado? Está na contramão? Está desanimado em vez de estar de volta ao primeiro amor? Então não desanime. Então reaja. Levante sua cabeça. Paulo está dizendo, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você estava desanimado? Você está na contramão. Se você estiver desanimado, entenda isso, você está no quadro, você está no grupo de pessoas que resolveram ver tudo isso que estamos passando como algo que veio para nos destruir. Se você agora está desanimado, desanimada, este é um sinal que você precisa mudar de lado urgentemente e passar a ver tudo isso de maneira diferenciada, como algo que veio para nos levar a um amadurecimento da nossa fé, como algo que veio para nos empurrar de volta ao primeiro amor. Aleluias! Então amanhã, ou hoje, após essa live, você vai poder dizer para as pessoas, quando te perguntarem como que você está, eu estou tão triste, estou tão preocupada, estou tão preocupado. Não, a partir de hoje, você vai poder declarar, eu estou animado no Senhor, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida com Deus, porque eu estou entendendo que tudo isso que está sendo feito é porque Deus quer me salvar. E Ele quer me salvar, Ele quer salvar a minha alma, Ele quer salvar o meu homem interior. Qual grupo que você deseja estar? Daqueles que pensam crise como algo que veio para te destruir, ou como algo que veio para te amadurecer na fé? Então, meus irmãos e irmãs, essa é a primeira coisa necessária.
se você quer, para você amadurecer na sua fé, para a sua fé aumentar, para a sua fé crescer. Essa é a primeira coisa necessária nessa noite, que Deus está falando comigo, com você. Mude a sua maneira de pensar, e aqui eu quero até acrescentar, urgentemente. Mude a sua maneira de pensar urgentemente, que haja uma metanoia, uma mudança de pensamento, porque uma mudança de pensamento vai gerar uma mudança de atitudes, uma mudança de ações. Então, quando te perguntarem amanhã, como que você vai responder? Eu estou no Senhor animado. Olha, o mundo pode até não me dar muitos motivos para me alegrar, mas olha, há uma fonte, e eu bebo dessa fonte, e essa fonte me dá muitos motivos para estar alegre, para estar confiante. E esta fonte é aquela pedra, é aquela rocha que esteve ali no deserto, saciando a sede do povo. É aquela rocha que Deus disse para Moisés: Moisés, se você falar com essa rocha, ela vai liberar água para você. Essa rocha é Cristo. Essa rocha está aí na sua casa agora. Fale com ela. Fale com Cristo. Nos momentos de desespero na tua vida, creia, a rocha que é Cristo está contigo. Então, se você está mal, fale a rocha e ela vai liberar a água e vai saciar a sua sede. Mas há uma segunda coisa que é necessária para amadurecermos na fé. E a partir de agora, então, brevemente, eu te convido a olharmos para o texto inicial e a olharmos para a vida agora do apóstolo Pedro. Veja, como que pode esse homem ter amadurecido tanto? Pedro, ele tinha uma fé muito oscilante, uma fé que oscila. Ela é uma fé que não corresponde. E essa era a fé de Pedro, uma fé que oscilava demais. Uma fé que não correspondia às expectativas do Senhor, ao desejo do Senhor e à vontade do Senhor. Nós estamos aqui agora vendo como esse homem oscilava em sua fé. E isso era muito ruim, pegava muito mal para ele, por ser um apóstolo de Jesus, um seguidor de Jesus. Nós vemos aqui que as mulheres, e não foram apenas 3 mulheres, foram 3 mulheres referência dentro da comunidade. 3 mulheres que não davam mau testemunho, eram 3 mulheres de um bom testemunho. Eram 3 mulheres que haviam sido transformadas ao se encontrarem com Cristo e a se converterem a Ele. Mas havia outras demais. A palavra do Senhor diz no versículo 10 de Lucas 24, que também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, mãe de um dos apóstolos, mãe de Tiago e mãe de João. Maria estava ali. 3 mulheres e mais outras que ali estavam com elas e que puderam testificar que o Cristo ressuscitou. Mas os 11 apóstolos, porque Judas já tinha cometido suicídio, os 11 apóstolos e mais uma galera que estava ali com eles, quando essas mulheres de Deus vieram falar com eles que Jesus ressuscitou, o texto que nós lemos no versículo 11 diz que eles não acreditaram nelas. Veja, pregadoras influentes, pessoas influentes de poder, de relacionamento com Jesus, de bom testemunho, de vida transformada, e que quando pregaram, quando anunciaram que Jesus havia ressuscitado, os 11 apóstolos, eles não acreditaram. Acabou no livro de João caindo na conta só de Tomé, como se fosse só Tomé que houvesse duvidado de Jesus, e Jesus foi ali e colocou
né? Mas João se esqueceu de botar no seu livro lá que ele também não acreditou. João também esqueceu de botar lá que ele foi um dos que não acreditou. Os 11 apóstolos não acreditaram. Eles não acreditaram quando aquelas mulheres de Deus pregaram uma boa notícia para elas. Veja, meus irmãos e irmãs, que dificuldade, que fé oscilante dos apóstolos. E no meio deles estava Pedro. Pedro era um deles. Um homem de pouquíssima fé, e a fé que tinha ainda era muito oscilante. Veja, aí o versículo 12 diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Ou seja, ele não conseguiu, olha a fé, uma fé já, olha, níveis de fé que cada pessoa tem. Isso não é fé. O que Pedro teve aqui não foi uma atitude de fé. Ele precisou ver para crer. Faltou botar lá também, olha, tá vendo aí, ó, faltou você, Pedro, você só acredita se vê? Você não consegue crer nessas mulheres abençoadas que estão pregando a palavra? Você tem que ir lá para... Eu não sei se houve aqui uma defesa com Pedro, e eu não sei se eles estavam meio chateados com Tomé, né? Apenas. Mas Pedro teve que ir lá para ver, para crer. E esperança que se vê não é esperança. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 22, diz assim, olha. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Olha que palavra linda de Paulo. Os cristãos da época de Paulo não estavam isentos de passarem por angústias. Vou ler novamente. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. O que está acontecendo no mundo hoje é para toda a criação, mas é também para aqueles que já se tornaram filhos de Deus ao receberem Jesus como Senhor e Salvador. Toda a criação está gemendo e também os filhos estão gemendo. No seu íntimo, no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluias! Você está aguardando? Você aguarda? Você está pronto para esse momento da sua vida, quando nossos corpos serão rendidos e estaremos com o Senhor? Você está preparado para esse momento, meu irmão e minha irmã? Você está preparado para o encontro com o Senhor nas nuvens? Você está preparado para o encontro com o Senhor caso Ele venha te chamar? Você está preparado para esse encontro? Ou você está como aquelas 5 virgens nécias que estavam sem azeite, despreparadas para a chegada do noivo? Como nós estamos nesse momento? Essa palavra nessa noite é mais uma dose de azeite de Deus na tua lamparina. É mais uma dose do Senhor no teu, você que é vaso de Deus. Essa noite, essa palavra, como as lives que temos feito, é Deus derramando. Xarabacandarabaçurebas. E nessa noite Ele está derramando sobre a tua vida aí. Nessa noite é Deus derramando sobre você, enquanto eu estou aqui ministrando. Ele está multiplicando, Ele está aumentando o teu azeite, para que naquele dia, que a redenção, haverá a redenção do nosso corpo.
estejamos prontos e preparados para quando o noivo chegar. Aleluias! Oh, glória a Deus! Estejamos ali, aleluias, prontos para nos encontrar com o Mestre. Porque na esperança fomos salvos. Versículo 24. Ora, esperança que se vê não é esperança. Então, esperança que se vê não é esperança. Quando Pedro saiu, primeiro Pedro não acreditou naquela pregação, ele não acreditou. Juntamente com os 11 apóstolos e com aquela galera que estava ali, ele não acreditou. Mas parece que deve ter batido alguma coisa, um remorso, um arrependimento nele. E não sabendo, porque quem não tem fé, irmãos, guarde isso para o seu coração. Quem não tem fé não sabe o que fazer na hora que precisa, na hora que só a fé vai resolver. Quem não tem não vai saber o que fazer, por isso vai se enchendo, vai pedindo a Papai do Céu, vai pedindo ao Senhor, porque quando precisar usar a fé não vai saber o que fazer. Aí o que Pedro faz? Parece que bate um arrependimento nele, ou um remorso. Eu vou lá. E ele vai lá, e aí ele fez aquilo que não era, que Jesus não queria que ele fizesse. Porque Jesus não queria que ele fosse lá ver, Jesus queria que ele cresce. Porque a esperança que se vê não é esperança. Se você tem que ver para crer, quando você chegar a ver, não é fé, não é crer. Porque aquilo que se vê não é fé. Ah, eu agi com fé. Não agiu, você tinha os recursos. Você só quer trabalhar seguindo o recurso que você tem. Isso não é fé. Isso é ser um administrador. Mas isso não é fé. Fé é aquilo que se não vê. É quando esperança é aquilo que se não vê, mas você espera e crê. Então veja como pode a fé de Pedro, tão oscilante, não consegue acreditar nas pregadoras do Senhor, nos pregadores do Senhor. Só acredita naquilo que ele vê e naquilo que ele fala. E tem muita gente assim, só acredita no que vê e no que fala. Que Deus possa mudar a tua mente nessa noite, para que as palavras de Deus possam entrar na nossa alma, na tua alma, em nome de Jesus. Mas veja a transformação. Algo aconteceu na vida de Pedro. Algo mudou na vida de Pedro. Vamos lá no capítulo 12 de Atos, rapidinho, vamos lá. Atos capítulo 12. Olha que coisa extraordinária. Aqui nós temos um Pedro incrédulo, um Pedro que não acredita, mas agora aqui em Atos 12, veja como a vida dele mudou. E eu creio que essa é a transformação que você vai viver, está vivendo e vai viver. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai atuar em um nível grandioso de fé, que você vai crescer e amadurecer na sua fé. Mas é necessário que algo aconteça. Daqui a pouquinho eu vou te dizer qual é a segunda coisa que é necessária para amadurecermos. E que Pedro viveu ela. Pedro viveu. Pedro desfrutou, por isso foi transformado. Veja, no capítulo 24, um Pedro que não acredita, que precisa ver para crer. Agora nós temos Atos capítulo 12. Atos capítulo 12 nos conta um início de perseguição à igreja. Novamente, um segundo momento de perseguição à igreja. Um primeiro momento a partir do momento em que Estevão ele é morto, apedrejado, e a igreja começa a ser perseguida. Mas depois de um tempo de perseguição, nós vemos um texto bíblico, no texto bíblico, que parece que a perseguição ela dá um tempo, e aí ela retorna no capítulo 12, quando o rei Herodes Agripa I começa a perseguir aos cristãos, e ele manda prender
a Tiago, que era um dos apóstolos, o Tiago, filho da irmã Maria, o Tiago, irmão do evangelista João, um dos líderes da igreja cristã, um dos 12, ele é preso. E a Bíblia diz que ele é passado a fio de espada, ou seja, ele foi decapitado. Herodes vê que isso agradou aos judeus e manda prender também a Pedro, e Pedro vai ser o próximo a ser decapitado. Pedro também será decapitado, será morto. Após a Páscoa, Pedro será morto. Como foi morto Jesus, a expectativa de Herodes também é matar Pedro. E a palavra de Deus diz que quando Pedro foi preso, ele foi levado ao cárcere. E foram colocados 16 soldados para vigiar a Pedro. 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Pedro estava no cárcere acorrentado. Correntes sobre seus braços. Correntes provavelmente sobre seus pés. Ele sabe que ele é o próximo. Provavelmente Pedro sabe que o que aconteceu com Tiago, que foi decapitado. Mas olha como está Pedro, sabendo que a morte está ali à frente. Olha como agora Pedro está diante da realidade, da possibilidade da morte. Como este apóstolo de Deus está diante da realidade de sua morte. Ele sabia que ele iria morrer, ele era o próximo da lista a ser decapitado. E aí, olha para o texto. Oh, papai, versículo 6 de Atos 12, diz assim a palavra do Senhor: quando Herodes estava para apresentá-lo, quando Herodes ia mandar tirar Pedro do cárcere e ia colocá-lo no mesmo lugar que o apóstolo Tiago estava, quando estava chegando o momento, era passar aquela noite, e Pedro no outro dia seria decapitado. Pedro seria decapitado após aquela noite. No romper do sol, ele seria decapitado. E como que ele passou aquela noite? Sabendo que poderia morrer. Sabendo que iria morrer. Como ele passou? O texto diz: naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas o guardavam o cárcere. Papai, ele passou a noite toda sem dormir? Foi isso? Sabendo que a morte estava ali esperando ele. Ele passou a noite toda desesperado, ansioso, pedindo pelo amor de Deus. Não, eu nego Jesus, não, esse negócio de Jesus. Foi isso que ele fez? A Bíblia diz que ele dormiu. E mais pesado do que o sono dele, só o sono dos soldados que estavam do lado dele. Você conhece alguém de sono pesado? Você conhece alguém da sua família que tem sono pesado? Tem alguém aí na sua casa que tem sono pesado, a Vera? Pode cair o céu e a terra e a pessoa não acorda. Deita e dorme mesmo. Deita e descansa mesmo. Aquele homem que não acreditava em nada. Aquele homem que passou dentro daquele cenáculo, dentro daquela casa, com medo dos judeus. Agora, diante da realidade da sua própria morte, ele deita e dorme. Que fé incrível.
Que fé incrível! Ele dorme, ele se acalma, ele confia, ele descansa no Senhor e ele dorme. E a palavra de Deus diz, no versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, veja, o anjo desceu ali, iluminou a prisão toda, e o homem não acordou. Ele não acordou. Pela manhã seria a sua morte. Ele deita e dorme e descansa no Senhor. Ele não entrega a sua alma, ele não vende a sua alma para a perseguição que está sofrendo. Ele não vende mais. Ele aprendeu a lidar com seus medos e a dominá-los. Algo aconteceu. O que aconteceu? Algo aconteceu na vida desse homem. Algo aconteceu na vida desse homem para que tão grande amadurecimento acontecesse em sua fé. A palavra de Deus diz que o anjo teve que cutucar a Pedro para ele acordar. E nós já sabemos o restante desse texto. Nós sabemos que o Senhor o livra, que as cadeias, as correntes se quebram, as cadeias se quebram, e os soldados ali dormindo do lado dele não acordaram, e Deus foi abrindo automaticamente as portas para que ele pudesse passar. Um milagre extraordinário aconteceu na vida desse homem que creu em Deus, que teve fé em Deus. Mas como pode aquele incrédulo se tornar um grande homem de fé? O que aconteceu? E eu quero falar sobre a segunda coisa necessária para amadurecermos na fé. A primeira coisa necessária para amadurecermos na fé, mudar a nossa maneira de pensar sobre os dias que estamos vivendo, observar tudo isso como algo que está acontecendo para nos fazer amadurecer, para nos empurrar de volta ao primeiro amor para com o Senhor. Mas a segunda coisa necessária para amadurecermos na fé é sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa pagar o preço necessário. E qual é o preço? É o teu empenho. Você precisa se empenhar mais. Você precisa se esforçar mais. Você está se rendendo muito. Se esforce. Se empenhe no Senhor. Você precisa confiar mais. Você precisa, ao mesmo tempo, veja que você precisa de empenho, você precisa descansar no Senhor, se acalmar. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus havia orientado os discípulos: olha, eu tenho uma bênção para dar para vocês, mas eu quero que vocês me obedeçam. É necessário que vocês façam algo que foi pregado no domingo. É necessário que vocês fiquem em Jerusalém. Eu quero dar um presente para vocês. Eu quero dar uma ferramenta tão poderosa para vocês que quando ela chegar na vida de vocês, ela vai trazer outras coisas muito grandiosas. Se você quer amadurecer na sua fé, como Pedro amadureceu, deixar de ser um incrédulo para ser um homem de Deus, parar de não acreditar para acreditar no fluir e na ação de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito desceu em Atos 2, na vida daquelas 120 pessoas, e em especial na vida de Pedro, transformou a vida dele, mudou a vida dele.